circuitos elétricos, a gente necessita de algumas informações. A gente precisa do valor da corrente, do valor da tensão, do valor da resistência equivalente do circuito. A gente precisa também da potência dissipada por algum resistor. E basicamente são essas informações que a gente precisa. Então, para auxiliar a gente na análise de circuitos elétricos, a gente vai utilizar de teoremas. Esses teoremas vão ser muito úteis para a gente, porque esses teoremas eles vão facilitar a encontrar essas variáveis: corrente, tensão, potência, resistor equivalente. Então, exemplo, a gente tem o teorema de Thevenin, o teorema de Norton, a gente tem o teorema da máxima transferência de potência. Então, a gente tem muitos outros teoremas importantes, assim como os mais simples, mais comuns que se vê em ensino médio, curso técnico, a primeira e segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas e lei dos nós. Então, são assuntos muito interessantes e importantes que a gente vai utilizar. Então, a gente vai começar primeiro pelo teorema mais fácil, mais comum, que é o teorema de Thevenin. Bom, o que diz o teorema de Thevenin? O teorema de Thevenin ele fala que é possível simplificar qualquer circuito linear em um circuito equivalente com apenas uma fonte de tensão em série com a resistência da carga. Então, ele vai pegar um circuito complexo, bem aqui eu tenho a resistência da minha carga, e o teorema de Thevenin vai fazer o seguinte: ele vai simplificar esse circuito inteiro aqui, sem levar em consideração a resistência da carga, e ele vai simplificar em uma única fonte de tensão, que vai ser chamada de tensão de Thevenin. E essa tensão em série com uma resistência equivalente, chamada de resistência de Thevenin. E essa resistência ela vai estar em série também com a resistência da carga. Então, basicamente é isso. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho R1, R2, R3 e R4. E aqui eu tenho uma fonte de tensão de 15 volts. Vamos supor que aqui eu tenho 2 kΩ. Aqui eu tenho 1 kΩ. O R3 eu tenho 1 kΩ. E o R4 também, 1 kΩ. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai tirar essa carga, vai deixar em aberto o ponto A e o ponto B, tá? Então a gente tira essa carga do circuito, e quando eu calcular a tensão entre A e B, eu já vou estar calculando a tensão de Thevenin. Então essa tensão de Thevenin aqui é a mesma coisa que eu medir a tensão entre A e B, ok? Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. A resistência equivalente desse circuito vai ser justamente a resistência de Thevenin. Então vamos começar por ela, que é a mais fácil, tá? Fonte de tensão eu considero como um circuito fechado, e fonte de corrente eu considero como um circuito aberto. Aqui eu não tenho fonte de corrente, tá? Então eu tenho fonte de tensão. E a fonte de tensão eu vou considerar como um circuito fechado. Então eu tenho um resistor aqui de 2 kΩ, 1 kΩ, 1 kΩ, 1 kΩ, ponto A e ponto B, tá? Calculando a resistência equivalente desse circuito, esses dois aqui eles estão em série. Então, se eles estão em série, eu apenas vou somar, tá? 1 mais 1 vai dar 2. Então, vou ter 2 kΩ aqui, tá bom? Então, eu vou apagar aqui. Vou colocar 2 kΩ. Eu estou percebendo que esse resistor R1 e esse equivalente aqui, eles estão ligados em paralelo um com o outro. Para você perceber que eles estão ligados em paralelo, é só você correr esse resistor e colocar aqui, ó, tá? Corre ele e coloca aqui. Dois kΩ, tá? Eles estão ligados em paralelo aqui. Um método fácil de calcular a resistência em paralelo, quando eu tenho dois resistores de mesmos valores
eu posso apenas pegar o valor desse resistor que está se repetindo e dividir pela quantidade de vezes que ele está repetindo no circuito. Tá? Eu tenho 2 aqui, então 2 dividido para 2 vai dar 1. O equivalente entre esses dois vai ser 1. Apagando aqui. A resistência equivalente entre esses dois vai ser 1 kΩ. Porque 2 dividido para 2 vai ser 1, certo? Então, 1 kΩ. E esses dois aqui eles estão ligados em série um com o outro. Tá? E quando está em série é simples, é só somar. Então, a resistência equivalente aqui vai ser 2 kΩ. Tá? Somando 1 com 1, 2 kΩ. Então, eu vou apagar aqui. Tá? E a resistência equivalente vai ser 2 kΩ. Então, a resistência de Thevenin vai ser 2 kΩ. Simples, né? Muito fácil. Então, calculei aqui a resistência de Thevenin. Agora, vamos calcular a tensão de Thevenin. Para calcular a tensão de Thevenin, eu tenho que calcular a tensão nesses pontos aqui, no ponto A e B. Tá? A tensão, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse cálculo de tensão? Bom, eu quero que você analise aqui, que bem nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho, eu vou ter um divisor de tensão. Eu estou vendo que esses dois resistores aqui, com esse resistor R1, estão formando um divisor de tensão bem aqui, ó, tá bom? Bem aqui estão formando um divisor de tensão. Bem aqui eu tenho um divisor de tensão. Então, fazendo o divisor de tensão, é a mesma coisa que eu calcular a tensão entre A e B. Perceba que esse R2 aqui, ele não tá passando corrente elétrica por ele. Por que não está passando corrente elétrica por ele? Porque bem aqui, olha, ele está em aberto. Então, tá chegando tensão aqui, mas ele não está fechado aqui. Então, eu posso cancelar esse resistor aqui. E calculando esse divisor de tensão nesse ponto, eu vou calcular a minha tensão de Thevenin. Fazendo esses cálculos aqui, eu tenho um resultado de 7,5 volts, que é exatamente a minha tensão de Thevenin. Então, a minha tensão de Thevenin vai ser 7,5 volts, ok? Então, muito fácil, muito fácil. Então, outra hora eu faço um vídeo falando sobre esse divisor de tensão, onde você pega essa primeira resistência, divide pela resistência equivalente, já que aqui está em série porque esse resistor foi cortado, que vai dar 4, e multiplica pelo valor da fonte de tensão. Então, resumindo, o que foi que a gente fez? A gente pegou um circuito complexo, tiramos a carga, medimos a tensão entre os terminais A e B, de onde a carga foi retirada, para poder encontrar a tensão de Thevenin. E para isso utilizamos o divisor de tensão. Calculamos a resistência de Thevenin, considerando a fonte de tensão como um curto-circuito. Tiramos ela do circuito e colocamos um curto-circuito no lugar. E encontramos o que a gente estava querendo. Então, o teorema de Thevenin, ele simplificou um circuito complexo em um circuito equivalente, em uma fonte com uma tensão de Thevenin e um resistor chamado de resistência de Thevenin, e em série com a nossa carga, ok? Então espero que o assunto tenha ficado claro e até uma próxima.